Oiê. Acho que eu vou deixar aqui. Cenário diferente. Olá, muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre o arcano da força. Estou separando aqui. Que é um arcano aliado. Arcano da força aqui. Arcano aliado pra gente superar as nossas limitações, né? Então, tudo aquilo que a gente enxergou lá com o sol, que a gente não gostou, a gente vai lidar com ele hoje usando o arcano da força. Deixa eu chegar pra frente aqui. Esperar um pouquinho, né? Mais gente entrar. Bom, mas vamos continuar. Arcano da força. Aqui no desenho a gente pode ver uma mulher abrindo a boca de um leão. Então, a gente pode dizer que a mulher está domando o leão. A gente pode entender também que o leão está se deixando ser dominado por ela. A gente pode entender que os dois estão entre sintonia e estão se entendendo. Então aqui, o leão vai caracterizar os nossos defeitos, as coisas que a gente não gosta, aquela fera interior, sabe? Aquela coisa muitas vezes desordenada, muitas vezes incontrolável. E a mulher vai simbolizar exatamente a nossa capacidade de domar essa fera interior, né? De lidar com essa coisa de colocar ordem no que está desordenado. Porque veja bem, leão é um animal forte, é um animal que é o rei da selva, é um predador. Então o problema em si não é ser o leão. Ou seja, o problema em si não é aquela característica sua que você não está sabendo lidar. O problema é justamente você não saber lidar com o leão. No caso, o problema é você o leão está incontrolável, né? Não está cumprindo com o papel dele, que é, por exemplo, te guardar, te preservar, te defender, né? Vamos supor que um leão domesticado poderia, por exemplo, te trazer uma segurança. Lógico que é um exemplo muito estranho, porque ninguém tem um leão domesticado, mas acho que tá dando pra entender, né? Você poderia colocar aí como um leão de guarda, por exemplo. E a mesma coisa você pode fazer com os seus sentimentos mais brutais, assim, mais internos, né? Mais internos. Que você não tem controle. Você precisa domesticar esses seus sentimentos que estão incontroláveis. Isso pode ser uma característica sua. Isso pode ser alguma característica de alguma reação de algo que aconteceu. Então, por exemplo, você teve um relacionamento que você era super apaixonada e você amava o cara e ele, te traiu, entendeu? E aí hoje você não se relaciona com ninguém porque você acha que todo mundo vai te trair. Qual que é o problema aqui? Desse medo, né? Qual que é o problema desse medo de ser traída? É você não usar a experiência que você teve para entender o que aconteceu, para você se prevenir numa nova experiência. Você fica achando que todo mundo vai te trair,
Sendo que muitas vezes essa pessoa no presente não te deu nenhum sinal disso. Não é só porque a pessoa tá lá que ela vai te trair, entendeu? Então, muitas vezes você coloca essa experiência, né? Muitas vezes o grande problema é essa experiência que você teve no passado e que você não soube lidar. E aí você traz pro presente. Então, o grande problema não é que todo homem vai te trair. É que aquele homem com aquelas características, da forma que era aquele relacionamento, te traiu. Não quer dizer que vai se repetir. Mas é claro, quer dizer que se você tiver a mesma dinâmica de relacionamento, se você se relacionar com pessoas que têm os mesmos valores, aí talvez isso se repita. Mas não é uma regra. Então o que eu tô querendo dizer aqui? Você, nesse seu medo de ser traída, você não domou o seu medo. Entendeu? Você não conseguiu entrar em sintonia. Você não conseguiu usar o seu medo ali como um cão de guarda. Entendeu? De latir só quando realmente apareceu uma ameaça. E não o tempo inteiro, com todas as pessoas, né? Por exemplo, você tem um pitbull para cuidar da sua casa. Você não quer que ele lata para todo mundo que passa na rua. Você quer que lata para quem tentar invadir. Entendeu? Então você tem como usar esses medos, esses traumas, essas experiências passadas como um cão de guarda dos seus relacionamentos. Para isso você precisa domesticar ele. Então você precisa entender que você precisa ter uma certa confiança nesse leão interno, né? Ele precisa confiar em você. Então aqui você vê que ela tá com uma cara muito serena, né? De quem sabe o que tá fazendo. E o leão também tá com uma cara muito tranquila, muito confiável. Não aparenta que ele tá tentando morder ela. E ela também não aparenta tá fazendo assim extrema força, fazendo uma coisa super brutal com o leão, nem nada de tipo, maltratando o leão, nem nada do tipo. Eles estão em harmonia, né? Um tá cedendo ali a autoridade do outro. Um sabe como levar como usar ali a autoridade do outro. Então o leão se submete à autoridade da domadora aqui, mas a domadora também, ela sabe da força do leão, ela sabe as necessidades do leão, ela sabe o tamanho dele. Então ela também não age de forma a não respeitar esse animal que é selvagem, né? Então eles entram nessa harmonia, nessa simbiose, nesse relacionamento, vamos dizer assim, os dois lados com bastante respeito. Então você, com seus medos, com seus traumas, você não pode ser agressiva com eles, né? Tem que ser gentil com você mesmo, você tem que ser gentil com o seu passado, com as coisas que você já viveu, mas também não é para passar a mão na cabeça, também não é para achar que você, por ter vivido aquilo, que você tem sempre que sofrer, que você é uma coitada, nada desse tipo. É domesticar, é domar, né, esse leão interno de você. E lembrando, o leão é o rei da selva, um animal selvagem, é um predador. Então ele tem toda a força que você pode usar para passar por alguma situação que seja um pouco mais complicada, que seja mais difícil. Então, voltando, o grande problema, como eu falei muito ontem, como eu falei muito lá no Arcano da Lua, o grande problema é a coisa estar desgovernada. É o seu leão não estar domado e estar dominando aí as suas atitudes, a sua forma de ver a vida. Entende? O problema não é o leão em si. O problema não é o que você já passou. O problema não é o que você acha sobre o que você já passou. O problema é você não conseguir usar isso como um aprendizado ou como alguma outra coisa pra você, né? Então, é claro, tudo que você já passou constitui a sua experiência, tem uma história. Sei que tem muita coisa que é difícil, tem muita coisa que é bacana. Muitas vezes a gente esquece de situações que a gente passou, que a gente se deu bem, que a gente teve uma atitude certa, que deu um resultado bacana pra gente, e a gente esquece que já fez aquilo. Às vezes porque já passou muito tempo, ou porque a gente fez sem perceber, e a gente muitas vezes esquece dessa força que a gente tem. Então, o leão aqui, por exemplo, vamos, né, falar de forma
metafórica, às vezes você já precisou, por exemplo, fazer uma caçada super difícil. E você esquece que você já passou por isso, você esquece que você tem essa habilidade que você pode usar, né? Às vezes você deu um rugido que já te salvou de uma série de problemas, já amedrontou um monte de gente, vamos supor. E você esqueceu desse poder que você tem, desse poder interno que você tem, dessa capacidade que você tem de superar, de causar mudança, de talvez causar inspiração em alguém. Enfim, a gente tem uma série de qualidades que muitas vezes estão escondidas, né? E a gente precisa buscar, a gente precisa pesquisar, a gente precisa refletir. E isso tem a ver também aqui com o arcano da força, tem a ver com essas capacidades do nosso leão interno. A gente pode falar aqui também, como temos o leão e a domadora, a gente pode falar também da nossa capacidade racional, humana, empática, de lidar com as coisas que são um pouco mais difíceis, com os sentimentos que são um pouco mais difíceis. Então vocês estão vendo que eu tô sempre falando aqui de unir o racional com o emocional. Nessa semana eu não falei tanto sobre como que o racional exagerado não pode ser tão legal, né? Eu tô falando muito sobre o lado emocional. Tem mais a ver com os temas, eu posso trazer numa outra ocasião, porque também ter um racional exagerado não é legal. O certo é você ter um equilíbrio, né? E como eu peguei assuntos muito emocionais essa semana, o equilíbrio veio pela racionalidade. Mas de qualquer forma, você tem sempre que estar buscando esse equilíbrio, entende? Entre o racional e o emocional. E aqui a gente pode falar disso. Aqui o racional, a mulher, e o emocional, o leão, estão andando juntos, estão andando em harmonia, sabe? Estão andando tão unidos assim, né? Estão andando juntos, estão caminhando juntos. E isso traz, sim, uma série de vantagens para sua vida, sabe? Uma série de objetivos práticos, uma série de ferramentas que você tem para trabalhar na sua vida, com as pessoas, com os relacionamentos, com o que quer que seja. Então é muito importante a gente ter sempre esse equilíbrio, a gente ter sempre essa consciência do que é interno, do que é externo, a gente ter o nosso coração quentinho, mas também ter a mente bem afiada, né, bem lógica. Então sempre lidar com essas duas coisas. Vamos pôr em termos práticos. Eu gosto de uma pessoa e ela tá me dando sinais de que talvez as coisas não estejam indo tão bem. Então, por mais que eu goste, por mais que o meu coração fale que não, que tá tudo bem, que eu tô agindo certo, talvez os sinais que eu recolho dessa pessoa talvez estejam me mostrando que não é por aí. E essa é a parte mais racional que eu tava falando. Aí é que entra a parte mais racional do assunto, que é você avaliar, independente do que você está sentindo muitas vezes. Ser super lógica, racional o tempo inteiro é o ideal? Também não, né? Você precisa ter sentimento, você precisa... você não é uma máquina, né? Você precisa agir com o coração também. Mas, como geralmente nós mulheres, nós somos emocionais demais e a gente esquece um pouco da parte prática e da parte lógica, é por isso que eu tenho insistido tanto nessa parte da racionalidade, tá bom? Outra coisa... Esse arcano da força, ele fala, como o nome diz, sobre força. Então, muitas vezes, você tem uma força interna, uma capacidade interna que você, muitas vezes, está deixando a desejar, está deixando de usar, está deixando de trabalhar. A gente precisa sempre lembrar disso, é uma coisa interna, né? Os animais no tarô, eles sempre simbolizam uma coisa mais... que não tá tão visível na nossa vida, que não tá tão visível na nossa forma de pensar. Então aqui o leão vai estar simbolizando essa nossa força interna, esse nosso interior, que pode vir à tona, mas tem que vir à tona de uma forma domada, né? Porque aqui a gente tem a domadora de leões.
Outra coisa também que esse arcano fala muitas vezes é sobre, talvez, sobre repressão. É muito importante aqui nesse arcano. Porque muitas vezes, né, a gente vive alguma coisa, a gente sente alguma coisa, acha que não deveria estar sentindo, acha que é inadequado e guarda. E aquilo fica borbulhando. É como se fosse um leão enjaulado, sabe? O leão tá ali preso por muito tempo, talvez se debatendo, talvez apanhe. Então, se por um acaso você abre a porta, ele vai sair atacando, com certeza, né? Ou porque foi maltratado, ou porque não foi alimentado direito. Então, é um arcano que fala pra gente ter cuidado com esse tipo de atitude e não deixar as nossas emoções ficarem enjauladas, né? Elas precisam ser dominadas, não enjauladas, né? Não é aquela coisa que você vai enterrando, isso uma hora pode explodir, né? Então uma hora o leão pode fugir, pode sair da jaula, pode até atacar o seu domador, pode atacar lá as pessoas do circo, do zoológico, enfim. E isso é porque ele foi preso, foi maltratado, não foi bem cuidado. E não porque ele é um leão. Vocês estão conseguindo entender essas analogias que eu estou fazendo? Não sei se está ficando muito claro, né? Mas o que eu quero passar é isso, que muitas vezes o problema que a gente tem não é um problema em si. O sentimento que a gente tem não é um problema em si, é como a gente trata ele. É como a gente traz ele à tona, é a forma que muitas vezes a gente, às vezes, não lida com ele, né? Que seria essa forma de repressão, que é esse enjaulamento do leão. Muitas vezes é a forma que a gente não lida com algo que está acontecendo, algum sentimento, alguma coisa, algum pensamento, alguma coisa que vem à tona. A gente vai só enjaulando, deixando lá pra dentro. E pode ser que ele fuja. Fuja, ataca a cidade, e aí não é tão legal, né? Deixa eu pensar se eu passei tudo que eu queria. Eu acho que sim, eu acho que essa parte da repressão era a última coisa que eu queria falar, que muitas vezes, numa tiragem, principalmente tiragem amorosa, geralmente a gente acaba puxando pra esse lado da força, da repressão, porque é como se fosse um animal selvagem querendo fugir mesmo, né? E só que o que interessa pra gente aqui na questão da autoestima, né, é realmente a parte do equilíbrio, a parte da harmonia, né, do seu leão, do seu lado selvagem, com o que com essa parte racional para conseguir controlar e para conseguir usar isso, entendeu? Para conseguir ter uma utilidade naquilo. Não que seus sentimentos precisam ser sempre úteis, mas assim, com que você consiga trabalhar aquilo, entendeu? Bom, acho que é isso. Hoje vai ser mais rapidinho mesmo. Sobre o sorteio que vocês pediram ontem. Eu fiquei pensando hoje como que a gente podia fazer. Vou sortear uma consulta, 50 minutos, mas vai ser só para quem estiver aqui na live. Então, se você estiver vendo até aqui, eu vou pedir para você comentar aqui embaixo nos comentários que vão ficar na live, né, quando ela ficar salva. E pode comentar, deixa eu pensar. Eu quero alguma coisa que seja uma senha para nós, para participar, só quem tá aqui. Pode ser, comenta arroba seu nome. Comenta arroba seu nome, que é uma coisa assim que pra quem vê de fora eu acho que não faz muito sentido, mas pra gente aqui vai significar que você tá participando do sorteio. E aí, deixa eu ver. Vou deixar o pessoal assistir hoje. Domingo de manhã eu faço sorteio, tá? E aí eu já não vou deixar mais as lives salvas, tá bom? Então, beijão. Deixem o comentário, o nome de vocês, arroba o nome que vocês usam aqui no Instagram, que aí eu vou sortear pelo sorteimi.com normal. Sobre o curso, 40% de desconto até hoje só.
tá? As lives vão ficar salvas até domingo e depois vão ficar só lá na plataforma de alunos, tá bom? Então, um beijo, eu espero vocês, espero que vocês tenham aproveitado e até mais.